Fala, minha galerinha, beleza pura? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Hoje, minha galera, nós vamos fazer a análise da questão número 113, Enem Principal, Caderno Azul, ano 2021. Você, meu querido aluno que está chegando agora no canal, você está buscando estudar por questões, mas você está buscando na internet não somente a resolução das questões do Enem. Resolver por resolver, tem tanto canal aí, tem tanto material que mostra a resolução das questões. Ah, tá, entendi. Você está buscando uma resolução diferenciada, com detalhes, com abordagem do conteúdo envolvido? Aqui é o lugar, galera. Tem várias provas do Enem já resolvidas aqui no canal, questões de química, de maneira bem detalhada. Galera que está estudando por questões está amando esse trabalho. E eu vou pedir a contribuição de vocês, galera, deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você for novo e deixa aqui também um comentário para ajudar no engajamento. Lembrando que isso é importante, galera, isso valoriza o trabalho do professor e ajuda a educação no nosso país. Vamos que vamos então, leitura atenta do enunciado. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. E ele quer saber, a reação de redução do cobre ocorre em qual etapa? E aí você tem as opções de respostas. Galera, como o nosso objetivo aqui no canal é fazer uma análise detalhada da questão, primeiramente o que me chama a atenção aqui é o enunciado extremamente objetivo e direto ao ponto, tá? Para não deixar ele mais seco, ele até falou aqui a respeito do ciclo do cobre, em que o cobre ele tem as suas variações aí de número de oxidação, tanto que ele está querendo saber em qual etapa houve a redução. E a gente percebe aqui que o cobre inicia aqui na primeira etapa e vem passando pela segunda, terceira, quarta e quinta. Um detalhe aqui, galera, que a gente pode começar analisando no enunciado, é esse termo que foi utilizado. Cadê? Onde está aqui? Ó, segunda linha. Cobre metálico. Todas as vezes que uma questão falar para você o nome do metal, seguido da palavra metálico, então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Ferro metálico, cobre metálico, sódio metálico, cálcio metálico. Você entende que o nome do metal, tá? Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar mais aqui para cima para sobrar espaço para eu rabiscar tudo aqui. Toda vez que você vê o nome do metal seguido da palavra metálico, isso significa que aquele metal, galera, ele está com o número de oxidação com o NOx igual a zero. Lembrando que NOx é a carga propriamente dita daquele elemento. É importante, galera, isso é básico, né? Para começar a nossa conversa, isso é básico. Assim como essa questão é básica. E conhecimento básico no Enem é tudo. Então, quando, por exemplo, você fala de sódio, as pessoas usam muito a palavra sódio no dia a dia, principalmente relacionada à alimentação. Ah, fulano de tal está ingerindo muito sódio. Ó, não sei quem tem problema de pressão arterial, ele tem que evitar a ingestão de sódio. Eu fui ao médico, o médico pediu para eu reduzir a ingestão de sódio. Qual é o sódio que você está se referindo? Bom, na natureza, a maioria dos metais se encontra na sua forma iônica, tá, galera? Alguns poucos metais você consegue encontrá-los no seu estado metálico, no seu estado com NOx zero. Mas quando você fala, por exemplo, que esse alimento industrializado tem muito sódio, você não está se referindo ao sódio metálico, você está se referindo ao sódio iônico, ó, que é o Na+. Então, reduzir o sódio na alimentação não é você tirar o sódio metálico, ó, esse cara aqui com carga zero. Não é desse cara que o médico está falando, ele está falando do sódio iônico. Olha, gente, a banana é um alimento rico em potássio. Banana rica em potássio. Qual o potássio que a gente está falando que tem na banana? É o potássio iônico ou é o potássio metálico? Potássio iônico, galera. Esse é o potássio que tem na banana. Não existe potássio metálico na banana. Olha,
Nós precisamos ingerir mais ferro. A gente precisa de ferro na alimentação para evitar anemia. De qual ferro nós estamos falando? Do ferro no seu estado iônico, que pode ser ferro 2+, ou ferro 3+. Você não está falando do ferro metálico, que é o ferro sólido com carga zero. O ferro, devido a ele ser um metal que tem uma certa tendência a sofrer oxidação, você não encontra ele na natureza espontaneamente com um número de oxidação igual a zero. Assim como potássio e sódio, que são elementos da primeira família, têm uma reatividade muito alta. E por eles terem essa reatividade muito alta, você não encontra eles na natureza na sua forma metálica. Tanto que existem vários vídeos aqui no YouTube, vocês podem pesquisar também, não vou colocar nenhum aqui para, obviamente, não ter problema com direito autoral, tá, gente? Mas você pesquisa aí, sódio metálico em água. Você vai ver que tem um monte de gente brincando de pegar sódio metálico e jogar na água. Ele explode, tá? Uma reação explosiva que produz gás hidrogênio e libera calor e acaba gerando, então, algumas explosões. Então, quando a gente fala em metais, vejam bem que eu estou contextualizando bastante, trazendo várias informações que vão muito além do que só aquilo que está sendo cobrado na questão. E esse é o canal Sala da Química, tá, gente? Aqui a parada é diferente por causa disso. Então, primeira coisa que você está aprendendo são essas variações aqui de NOx que o elemento tem. Alguns elementos, como é o caso do ferro, é o mais famoso de todos, ele pode aparecer basicamente com dois estados de oxidação, que é o ferro 2+ e o ferro 3+, tá? O ferro 2+ é o ferro que tem o menor NOx. Ao elemento que tem o menor NOx, nós atribuímos um sufixo oso, tá? No caso, ferro terminando em oso, esse aqui é o íon chamado de íon ferroso. Então, quando você fala ferroso, você está falando ferro com NOx mais baixo. Você pode também chamar o íon ferroso de íon ferro 2, esse 2 seguido de um algarismo romano, o ferro seguido de um algarismo romano 2, indica o NOx do ferro, tá? Quando você pega o ferro 3+, o ferro 3+ é o ferro de maior NOx. Maior NOx termina em ico, tá? Um macetezinho, uma brincadeirinha aqui para você lembrar, é que o ico lembra o rico, né? O rico, o maior e tal, né? Na brincadeira. Então esse aqui seria o ferro terminando em ico, ele é o íon férrico. O íon férrico, como ele tem carga 3+, ele pode também ser chamado de ferro 3, beleza? Um detalhe, quando você fala ferro 2, ferro 3, o algarismo romano naturalmente fala o número de oxidação do ferro. Agora, quando você usa os sufixos oso e ico, você não sabe qual é o NOx, você sabe que é o menor e o maior. Aí, nesse caso, haveria necessidade de ter um conhecimento prévio do número de oxidação daquele elemento. O ferro, galera, vale ressaltar que é um dos mais famosos que tem, tá? O mais famoso, para ser mais específico. O cobre, geralmente você encontra ele, né, já que a questão está falando aqui do cobre, você encontra ele com dois números de oxidação. Existe o cobre com o número de oxidação +1 e existe o cobre com o número de oxidação +2, tá? Na maioria das questões, o que a gente vê é o cobre 2+, tá, gente? Ele é o íon mais abundante. De qualquer maneira, esse cobre, que é o cobre com menor NOx, é o cobre terminando em oso, então seria cuproso, tá? O nome desse cobre aqui, a gente escreve cuproso, esse é o nome desse cobre, que a gente usaria o nome do cobre no latim, que é cuprum. Alguns elementos, né? Se você pegar só o nome dele no português e colocar oso, fica cobroso. Fica até estranho. Mesma coisa é o chumbo, chumboso. Não, é plumboso. A gente pega o nome do chumbo no latim, que é plumbum, tá? Aqui nós temos, galera, esse aqui que é o íon cúprico. Cúprico é o íon cobre com maior NOx, é o ico, lembra do rico? Cúprico. Ou você pode também chamar esse íon de cobre 1, tá? Seguido do algarismo romano. Ou você pode chamar esse outro aqui, ó, de cobre 2, tá? Então você pode falar íon cúprico ou íon cobre 2, tanto faz, beleza? Minha gente, até aqui tudo tranquilo, tudo beleza? Estou dando várias informações para vocês que são, de alguma forma, podem ajudar na resolução da questão. Bom, agora vamos falar sobre o que eu quero falar especificamente dessa questão. Ele pergunta de você a reação de redução. Redução, galera, e oxidação fazem parte da mesma, vamos dizer assim, são coisas que se complementam, tá?
Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, ó, conversando e apagando. Aqui, videozinho assim, galera, é sem corte, é na tora. Vamos lá, então. Bom, quando você fala em redução, a oxidação e a redução são processos que se complementam, tá? Tanto que são processos chamados de oxirredução, tá? A oxirredução, ela é complementada, né? Ela é feita por dois processos, a oxidação e a redução. Então, aqui nós vamos ter uma oxidação acompanhada de uma redução. Professor, o que significa oxidação? Oxidação significa perda de elétrons, tá? Oxidação significa perda de elétrons, redução significa ganho de elétrons. Vixe, professor, começou o decoreba, estava gostando tanto da sua aula, você já está me fazendo decorar as coisas. Você só decora se quiser. Se você continuar no vídeo até o final, você vai aprender um bocado de coisa, porque vocês sabem que aqui eu não economizo nos detalhes, beleza? Muito bem, meus queridos. Oxidação, perda de elétrons, e redução é o ganho de elétrons. Agora, como memorizar isso, professor? Bom, existe uma maneira simples, né? Eu sei que macete, eu nem gosto desse nome macete, vou confessar para vocês. Mas assim, se for ensinar um bizu, como vocês queiram chamar aí, lembra o seguinte, ó. Oxidar, olha essa palavra aqui, dar. Oxidar significa dar elétron. Dar é perder. Sacou a parada? Então, uma dica para você lembrar. Oxidar é dar elétron. E o outro, professor? Reduzir. Reduzir. Começa com re. Re de receber. Reduzir. Receber elétron. Oxidar, dar elétron. Reduzir, receber elétron. Memorizou? Show de bola. Próxima coisa que eu preciso te falar. Quando um elemento ele perde elétrons, você lembra lá da química 1 que a carga dele aumenta. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos lá. Um exemplo de oxidação. Eu pego aqui o alumínio e aqui do lado direito da reação ele se transformou em Al3+, mais 3 elétrons. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo, galera, é um exemplo de uma oxidação. Ah, professor, tá. É uma oxidação, por quê? Porque eu estou vendo aqui que o alumínio está perdendo 3 elétrons. Vou até ser mais específico. Nós chamamos isso aqui, minha gente, de semi-reação de oxidação. Por que semi-reação? Porque vocês estão vendo que aqui eu escrevi somente uma oxidação. Mas não existe oxidação sem redução, assim como não existe redução sem oxidação. Se alguém está perdendo elétrons, o outro está recebendo. Se alguém está recebendo, o outro está perdendo. São processos que se complementam. Quando você mostra só a oxidação ou só a redução, o correto é você chamar semi-reação. Então, nós temos aqui uma semi-reação de oxidação que eu estou mostrando o alumínio sofrendo oxidação. Existem duas maneiras, galera, de eu bater o olho numa semi-reação ou numa reação que seja e verificar que um elemento está oxidando. A primeira delas é olhar para os elétrons. Isso considerando que a questão seja muito camarada com você, mas seja muito legal mesmo. Não, eu estou querendo que esse cara acerte essa questão, eu vou mostrar para ele o elétron. Igual eu fiz aqui, ó. Você está vendo que o elétron vem do lado direito da reação. Elétron do lado direito significa que o nosso amigo está perdendo. Perda de elétrons, oxidação. O alumínio está sofrendo oxidação. Mas em 99,99% das questões, não vem o elétron assim aparecendo. E aí você percebe que a reação é de oxidação por causa da variação da carga, a variação do NOx. Aqui do lado esquerdo da reação, vocês estão vendo o alumínio metálico. Lembra que eu expliquei no começo da aula? Alumínio metálico. O alumínio metálico ele tem carga zero, não é um íon, alumínio metálico. E aqui do lado direito, vocês estão vendo o alumínio iônico e o NOx do alumínio iônico é a sua própria carga iônica, no caso mais 3. Vocês estão percebendo que o NOx do alumínio começou em 0 e terminou em mais 3. Quando numa reação um elemento químico aumenta o NOx, aumento do NOx,
Aumento do NOx é sinônimo de oxidação. Aumento do NOx é sinônimo de oxidação. Então, uma outra forma de você enxergar a mesma coisa, a oxidação, é você ver o aumento do NOx. Então, se um elemento está aumentando o NOx, é porque ele está perdendo elétron. Lembra, se um elemento químico perde um elétron, ele fica com carga mais 1. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com carga mais 2. Perde 3, fica com carga mais 3. E quanto mais ele perde elétrons, mais a sua carga aumenta. Por isso que perda de elétrons é caracterizado, ocasiona o aumento do número de oxidação. Beleza, galera? Professor, essa palavra oxidação, ela não tem nada a ver com perda de elétrons, né? Porque se você parou para pensar alguma vez na sua vida, oxidação, o que te lembra a palavra oxidação? Eu não sei vocês, mas quando eu leio oxidação, isso me lembra oxigênio. Oxidação lembra oxigênio. É verdade, né, professor? Nunca parei para pensar, nunca tinha parado para pensar nisso. Oxidação lembra oxigênio. É verdade. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, professor? Seguinte, galera. As primeiras definições, vamos colocar assim, para não sermos muito técnicos, as primeiras definições de oxidação eram reações com o oxigênio do ar. Então, há um tempo atrás, dizia-se que quando um elemento reagia com o oxigênio, ele sofria oxidação. Então, essa palavra oxidação, ela surgiu originalmente não com o significado de perda de elétrons, mas sim uma reação com o oxigênio do ar. Ah, professor, então à luz dos conhecimentos atuais, essa palavra já não serve mais, né? Porque se oxidação na época significava reação com oxigênio, hoje significa perda de elétrons, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pior que tem, galera. Pior que tem. Porque pensa comigo o seguinte, quem é o segundo maior ladrão de elétrons da tabela periódica? É o oxigênio. Ele só perde por flúor. Então, tirando o flúor da jogada, vamos tirar o flúor da jogada? O oxigênio, galera, é um dos maiores ladrões de elétrons da tabela periódica. Ladrão de elétrons significa alta eletronegatividade. Então, pensa comigo que quando um elemento reage com oxigênio, esse elemento vai acontecer o que com ele, galera? Ele vai perder ou vai ganhar elétrons? É óbvio que ele vai perder. É que nem você andar com um ladrão. Quando você anda com um ladrão, você está pedindo para ser assaltado. Tá me entendendo? Andar com oxigênio é pedir para perder elétrons. Reagir com oxigênio é pedir para perder elétrons. Aí os caras perceberam o seguinte, gente, todo mundo que reage com oxigênio está perdendo elétrons. Então vamos fazer o seguinte, vamos renovar esta teoria, vamos chamar a oxidação então de perda de elétrons. Agora, meu querido aluno, você já sabe que oxidação ela pode significar sim uma reação com oxigênio do ar, sem abandonar o seu significado atual, que é perda de elétrons. Então, nós podemos dizer que toda reação com o oxigênio do ar, ou praticamente toda reação com o oxigênio, é uma oxidação. Agora, nem toda oxidação é necessariamente uma reação com oxigênio do ar, porque, como eu falei para vocês, esse conceito ele se atualizou. Então, por exemplo, o alumínio aqui ele perdeu elétrons por algum motivo, não necessariamente ele perdeu elétrons porque ele reagiu com oxigênio. Beleza, minha galera? Agora, deixa eu mostrar para vocês o processo oposto, que é o processo de redução. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um nosso amigo cobre 2+. Esse cobre 2+, ele está recebendo 2 elétrons e ele está se transformando em cobre metálico. Eu quero que vocês olhem para essa reação e entendam comigo o seguinte, ó. Ela é uma redução, uma semi-reação de redução. Por que ela é uma semi-reação de redução? Primeiro porque, muito obviamente, você está vendo os 2 elétrons aqui no reagente, tá? Então, você está vendo o elétron no reagente, pô, se o elétron vem no reagente, alguém está ganhando, o ganho de elétron é redução. Beleza, professor, faz todo sentido. Então, quando o elétron vem no reagente, significa que alguém está recebendo e sofrendo redução. Mas se a questão não for tão legal com você assim, de mostrar os elétrons, você pode descobrir que isso é uma semi-reação de redução pela variação do NOx.
Aqui no começo, o nosso íon cobre 2+, o NOx dele é mais 2, é a sua própria carga iônica. E aqui do lado direito eu tenho um cobre metálico, o cobre com carga 0, o NOx 0. Vocês estão percebendo que o NOx ele vai de 0 para mais 2. Perdão. Ele vai de mais 2 para 0. De mais 2 para 0, galera, o NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu, galera. Diminuição do NOx é sinônimo de redução. Quando alguém diminui o NOx, ele está sofrendo uma semi-reação de redução. Inclusive, redução é ganho de elétrons porque o NOx reduz. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Eu te expliquei agora há pouco por que oxidação se chama oxidação. Você já entendeu isso. Agora, por que redução é ganho de elétrons? Porque quando um elemento químico ganha elétrons, a sua carga diminui. Porque lembra que o elétron é uma partícula negativa. Quanto mais eu recebo elétrons, mais negativo eu fico, mais a minha carga diminui. Beleza? Então, redução do NOx é redução. É muito importante que vocês lembrem disso aqui, minha galerinha. Lembra disso aqui, ó, que é a cereja do bolo. Aumento do NOx é oxidação. Redução do NOx é redução. Beleza? Galera, com esses dois conceitos aí, você consegue tranquilamente, ó, agora analisar a questão. Ei, peraí. Eu tô vendo aí que você tá assistindo o vídeo, mas você não deixou o like. Acabei de olhar aqui embaixo, ó, você não apertou. Aperta aí o like, ajuda o trabalho do professor. Aproveita, conheça os meus cursos aqui, galera, todos na descrição do vídeo. Para você que quer aprender química de um jeito diferente, já estudou em várias plataformas, mas é tudo igual. Você quer uma pegada... Nossa, professor, que explicação legal, tô entendendo tudo. Imagina se eu tivesse um curso completo com o senhor. Link na descrição. Curso extensivo em que eu acompanho individualmente cada aluno. Vamos nessa então, galera. Feito aqui o merchan, tem que comprar o leite do menino. Feito o merchan, galera. Vamos lá então. Vamos lá, menino. Seguinte, ó. Primeira coisa que eu quero que você saiba aqui, para a gente responder a questão. Como é que eu vou descobrir o NOx do cobre aqui, professor, nessas estruturas? É interessante, meu querido aluno, que você conheça a carga de alguns íons que são muito famosos, a gente utiliza muito nas questões. Tipo, não vou dizer nem que aparece, o negócio despenca, de tanto que ele cai. Ó, o íon nitrato, não vou escrever o nome aqui, galera, para não ficar longo demais o vídeo, mas vou falando o nome, se anote aí, tá? O íon NO3- é o íon nitrato. Existe a hidroxila, que é o OH-, é muito famosa a hidroxila, galera, isso aí você deve conhecer. Tem o íon sulfato, que é o íon SO4 com carga 2-. Existe, galera, o íon carbonato, que é o íon com NOx CO3 2-. Outro que é bem famoso também é o íon fosfato, fosfato de carga 3- ou -3. Existe um cátion também que é muito famoso nas questões, que é o cátion amônio, amônio com O, tá? NH4+, essa galera aí, gente, está sempre presente nos vestibulares e tal. É interessante que você lembre aí desses carinhas. E conhecer esses íons é importante aqui no caso, galera, para você calcular o NOx do cobre em cada estrutura aqui. Vejam, no começo aqui da questão, o meu cobre ele tem NOx 0, porque ele é uma substância simples. Substâncias simples têm NOx 0. Agora dá uma olhada aqui, ó. Você tem o nitrato de cobre. Separa aqui o cobre do nitrato. Eu acabei de falar para você que o nitrato, a carga dele é menos, ó. Esse íon, ele tem carga -1. Só que você está vendo aqui um 2. Esse 2 fora do parêntese significa que esse íon se repete 2 vezes. Você tem 2 nitratos. Se você tem 2 nitratos, você tem um total de 2 cargas negativas. E numa estrutura química, exceto um íon, a soma das cargas ela tem que ser igual a 0, galera. Para a soma das cargas dar 0, quanto deve ser a carga do cobre? Mais 2, né? Para a soma dar 0 deve ser mais 2. Como você só tem um cobre, mais 2 dividido para um cobre, o número de oxidação do cobre aqui, ó, galera, é
mais 2. Então, começou em 0 e foi para mais 2. Lembrando que, para fazer o cálculo do NOx, vocês perceberam que aqui em cima eu coloco o NOx individual, tá? E aí, quando eu desço, eu multiplico pela quantidade. Então, ó, esse menos 1 aqui de cima é a carga de um nitrato. Multipliquei por 2, deu menos 2. Para a soma dar zero, a carga do cobre tem que ser mais 2. Esse mais 2 agora eu divido para a quantidade de cobres que tem aqui e dá o NOx do cobre. Se nessa estrutura houvessem 2 cobres, eu pegaria o mais 2 e dividiria por 2 e iria dar mais 1, tá? Então, se liga só nesse detalhe. Vamos dar uma olhada aí na próxima estrutura, tá? Na próxima estrutura, nós vamos separar aqui o cobre da hidroxila. Vocês já enxergaram que aqui tem hidroxila, tá? O OH. Você já sabe que o íon OH, ele tem carga menos 1. Tá bem aqui, ó. É a hidroxila, OH menos. Menos 1 vezes 2, ó, porque são duas hidroxilas. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Você já está careca de saber que a soma tem que dar zero. Para a soma dar zero, aqui eu jogo mais 2. Mais 2 dividido para um cobre, porque só tem um cobre aí na estrutura, significa que o NOx do cobre aqui, ó, minha galera, mais 2. Show de bola? Vamos para baixo aqui, ó. E professor, CuO, essa aqui é nova, hein? Vamos lá. No CuO, galera, o que acontece? Você tem um oxigênio ligado aqui ao cobre. Oxigênio fazendo ligação iônica com metais, ele tem número de oxidação menos 2. Esse é o NOx mais comum do oxigênio, visto que ele é um elemento da família 16 da tabela, tem 6 elétrons na camada de valência, então na maioria dos casos ele tende a receber 2 elétrons, na maioria dos casos o oxigênio tem número de oxidação menos 2. E aí vocês estão vendo que aqui só tem um oxigênio, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. A soma das cargas tem que dar zero. Bom, para a soma dar zero, eu jogo aqui no cobre mais 2. Ó, só tem um cobre, mais 2 dividido por 1 vai dar mais 2. Então, significa que o NOx do cobre aqui é igual a mais 2. Está aqui essa resposta. Sulfato de cobre, galera. O que eu faço aqui no sulfato de cobre? Ó? SO4, separe. Você conhece a carga do SO4? É menos 2. Como aqui não tem nenhum parêntese, significa que só tem um sulfato, um SO4. E o SO4 ele tem carga menos 2. Esse menos 2 não é a carga do oxigênio aqui, tá, galera? Esse menos 2 é a carga do SO4. Toda essa estrutura aqui, ó, tem carga menos 2. Como você só tem um sulfato, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Pelo amor dos deuses, não multiplique esse menos 2 por 4. Esse 4 é o número de oxigênios. Lembra que esse CuSO4, gente, é como se fosse isso aqui, ó. CuSO4, 1. Só que pelo fato de ser 1 não aparece, tá? E estou multiplicando aí por esse 1. Bom, a soma das cargas tem que dar zero. Para a soma das cargas dar zero, aqui eu jogo mais 2. Mais 2 dividido para um cobre, o NOx do cobre tem que ser mais 2, ó, prontinho. Esse é o número de oxidação do cobre. E aí você volta originalmente para o cobre. Vocês perceberam que em muitas dessas passagens aí que aconteceram, o cobre não variou o NOx. Ele variou na primeira passagem. Na primeira passagem, todos vocês concordam comigo que o NOx dele saiu de 0 e foi para mais 2. Você aprendeu no começo da aula que quando o NOx aumenta, o que isso significa? Ó, oxidação. Então, na etapa 1, o cobre sofreu uma oxidação. Ó. Daqui para cá ele oxidou, o NOx dele aumentou. Na segunda etapa, ele não aconteceu nada com o cobre, ele não oxidou nem reduziu. Na terceira etapa, ele não oxidou nem reduziu, continuou mais 2. Na quarta etapa, ele não oxidou nem reduziu, continuou mais 2. Na quinta etapa, o NOx do cobre sai de mais 2 e vai para 0. De mais 2 para 0, o NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, quando o NOx reduz, o nome do processo é redução. Então, a redução, minha galerinha, já está mais que claro que a etapa aí é a número 5, alternativa correta na letra E. Show de bola? Gostaram dessa pegada, gente? Olha a aula hiper detalhada que eu dei para vocês. Comecei falando lá sobre íon, que não tinha relação direta com a questão. Comecei dando esse conceito, depois a gente viu oxirredução, aí a gente chegou, pegou esse conceito e jogou na questão. Eu tenho certeza que esse assunto, se cair de novo,
você não vai mais errar, porque você não fez a resolução da questão, você entendeu o conteúdo. É diferente. Galera, esse projeto, eu preciso muito da ajuda de vocês para esse projeto crescer. E é muito simples, o trabalho maior sou eu aqui, ó. Tô gravando esse vídeo para você. O seu trabalho é muito simples. Se você puder fazer esse trio, deixa o like, deixa um comentário aqui para ajudar no engajamento e compartilha com seus amigos. Pronto, você fez a sua parte, você está ajudando o canal. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo gratuito e de qualidade eu trago aqui para vocês. Combinado? Vou ficando por aqui, minha galerinha. Muito em breve eu volto com vocês para darmos sequência à análise hiper detalhada da prova do Enem de 2021. Lembrando que aqui no canal tem os Enems dos anos anteriores. É só olhar as playlists. Está tudo separado e organizado para você maratonar. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!